Olá, tudo bem com você? Estamos começando hoje uma jornada abençoada de estudos da Palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, é um livro dos mais especiais da Bíblia. Tem um texto que nos ensina a sabedoria e a prudência para a vida e fala sobre a obediência, discrição, comportamento sexual, fidelidade, autoridade, vida de trabalho, relacionamento entre pais e filhos e muitos outros conselhos práticos. Por isso, hoje nós estamos começando essa jornada. São 31 capítulos. Hoje, 1º dia de dezembro, temos a oportunidade de começar muito bem. Vamos juntos aqui nessa jornada. É um desafio para mim, para você, para aprender mais, ter uma experiência mais profunda com Deus e buscar uma nova vida, um novo sentido, por meio da palavra de Deus. Capítulo 1 de Provérbios começa desta maneira, dizendo assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a fim de viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui podemos tirar uma primeira lição no verso de número 7. Quem busca a sabedoria como prioridade, busca o melhor para a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A vida só faz sentido quando começamos em Deus. Quando colocamos Ele em primeiro lugar, as portas se abrem para decisões mais firmes, maturidade e paz. Antes de agir, pergunte: o que Deus pensa sobre isso? A palavra temor quer dizer reverência, mas em especial, como diz Jeremias, quer dizer o senso da presença do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos pedir conselhos, nós podemos clamar por sabedoria, nós podemos compreender que os olhos do Senhor estão sobre nós, que Ele deseja o melhor para nós. Então, seremos mais sábios para lhe dar ouvidos, para aumentar o nosso conhecimento, para ter discernimento de espírito, discernimento para fazer as melhores decisões em nossa vida. O verso 8 continua dizendo: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Como é interessante, nós vamos ver, na maioria das vezes dos capítulos, Provérbios vai dizer sempre assim: ouça. Interessante que Deus nos deu uma boca e 2 orelhas. Talvez seja para que quando olharmos no espelho uns para os outros, entendermos que precisamos ouvir mais e falar menos. Mas em especial, ouvir a instrução do pai e não esquecer os ensinos da mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. As tentações, elas são diárias, elas não chegam em todos os momentos, mas o conselho do provérbio, o conselho da palavra de Deus é: não ceda. Não ceda de maneira nenhuma. Se disserem para você: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos dividir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engolir os vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruir os inteiros, como são destruídos os que descem a cova, e acharemos
todo tipo de objetos valiosos e encheremos a nossa casa com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Não tem aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és? Pois é, Provérbios capítulo 1, basicamente a tese é essa, a advertência da sabedoria contra as más companhias. Ouça conselhos, mas especialmente os da sua família. Como vimos no versículo 8, filho meu, ouve a instrução do seu pai. A sabedoria entra pela escuta, pelos ouvidos. Quem ouve menos, sofre mais. Quem ouve mais e compreende e analisa os conselhos, viverá muito mais feliz. Me lembro quando era pequeno, mais jovem, e ouvia as pessoas dizerem assim, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas quando passamos a estudar a palavra de Deus, percebemos a verdade. E a verdade é que na multidão de conselhos há sabedoria. Valorize os conselhos de quem te ama e quer ver o seu bem. Provérbios 1, verso 10 diz, não te deixes atrair por eles. O capítulo ensina que pessoas erradas podem destruir destinos. A sabedoria começa com os limites, e é justamente isso. Analisar com quem andamos, analisar o que ouvimos, o que estamos seguindo. O capítulo ensina que pessoas erradas podem nos desencaminhar. Então, se for preciso, corte as amizades equivocadas, as conversas fiadas e hábitos que te afastam de Deus. Quando a gente continua a leitura, no verso 18, diz assim, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. É igual o preguiçoso. Quando ele engana os outros, na realidade ele está enganando a si mesmo. O mal nunca entrega o que promete. O pecado sempre cobra um preço alto e rouba a nossa paz. Então sempre escolha e faça a escolha certa. Mesmo que pareça mais difícil, a sabedoria é justamente isso. O que é a sabedoria, como nós vimos aqui, é o temor do Senhor. É você fazer a escolha certa, do jeito certo, com as pessoas certas, na hora certa. É entender que onde você vai, Deus está com você. Você se lembra de José? José disse assim, como pecaria eu contra Deus? Mas não estava somente ele e a esposa de Potifar, ninguém iria saber, ninguém ia saber de nada. Mas na realidade a palavra temor, que é justamente dizer isso. É como quando você entra num local e está dizendo assim, sorria, você está sendo filmado. Os olhos do Senhor estão em toda parte, para abençoar os seus filhos e também para corrigir os maus. Olha o que diz a palavra de Deus. O convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade,
quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Não procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Que fantástico isso! O convite da sabedoria traz também uma nota trágica, porque quem rejeita a sabedoria, depois de sofrer as consequências, diz o versos 24 até o verso 26. Olha o que diz novamente aqui. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. A sabedoria diz, eu zombarei quando o que vocês temem se abater sobre vocês. Ou seja, na verdade, não é Deus quem abandona o homem. Não é Deus quem leva o homem aos problemas e às dificuldades. Mas muito pelo contrário. É o homem que ignora os avisos. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. O texto está dizendo que a vida devolve aquilo que plantamos. A vida devolve. Não se esqueça, nós vivemos sob leis de semeadura. Isso aqui é uma semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, que Deus te abençoe. Leve a sério a voz do Espírito Santo e haja quando Deus te alertar. Quando Deus nos chama, quando Deus nos aconselha, Ele quer o nosso bem. Olha o que diz o verso 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Esse é o desejo do meu coração para você. Nesse dia, no primeiro dia da nossa jornada. Quero que Deus te abençoe muito. Aceite o amor disciplinador de Deus. Volte-se para Ele enquanto há tempo. Há portas que só se abrem quando o coração se rende. Nunca se esqueça disso. Esse é um trecho muito duro do capítulo 1 de Provérbios. Deus dizendo que quando ignoramos repetidamente sua voz, chega um momento em que Ele permite que as consequências nos eduquem. E é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos orar? Senhor, eu te entrego o meu coração indisciplinado hoje. Meus hábitos que me afastam de ti e minhas escolhas que me machucam. Ajuda-me a aceitar aquele velho conselho. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Ensina-me a ter, Senhor Deus, o temor do Senhor, a viver no princípio da sabedoria. Que a tua palavra seja o meu alimento. Abre-nos os ouvidos, Senhor Deus, e os nossos olhos, e que hoje a gente possa dar meia volta para longe do pecado e viver com os braços bem abertos para receber o teu abraço, os teus conselhos e a indicação do caminho. Abençoe hoje, Senhor Deus, este teu filho e tua filha, que começaram comigo esta jornada. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ensine, que possamos sair dessa jornada muito mais sábios do que quando aqui entramos. Possamos sair dessa jornada, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe de maneira muito especial e não se esqueça de nenhuma das admoestações e dos ensinos do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
Até o próximo episódio, se Deus quiser.